Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar, essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. A partir do verso 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizestes reinar a Teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E Teu servo está no meio do Teu povo, que elegestes, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A Teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este Teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pedistes esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedistes te dei, anssim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém. Aqui a palavra de Deus está dizendo, quando Salomão, ele começou ali a reinar. A palavra do Senhor Deus diz que Davi, o pai de Salomão, ele foi um servo de Deus, e Salomão também, ele era um servo de Deus também, uma pessoa que cria nas palavras de Deus, que acreditava na existência de Deus, que acreditava no poder de Deus, que conhecia a palavra de Deus também. E a palavra de Deus diz que Salomão, ele começou a reinar no lugar do pai dele, Davi. Depois que Davi faleceu, Salomão começou a reinar no lugar do pai dele. E a palavra de Deus, ela diz assim que Deus apareceu para Salomão em sonhos, dizendo: Salomão, pede o que você quiser que eu te dê. O Deus que tudo pode, que tudo vê, que pode todas as coisas, ele pediu para que Salomão pedisse alguma coisa para ele, que ele
estava precisando. E a palavra de Deus diz que Salomão falou assim: Senhor Deus, o Senhor me colocou para eu ser rei no lugar do meu pai, Davi. E eu ainda não tenho experiência. Eu sou um jovem que eu não tenho experiência. Eu nunca reinei, eu nunca fui rei. Eu não sei reinar. Eu não sei o que fazer. E esse povo que eu vou reinar sobre eles é um povo grande. É um povo numeroso, é uma multidão de pessoas. Senhor Deus, dá para mim um coração sábio. Me dê sabedoria para eu reinar sobre o povo, para eu julgar o povo. Para que eu saiba o que é certo, o que é errado fazer. Para que eu tenha sabedoria para ser um bom rei, para eu reinar bem sobre esse povo. E a palavra de Deus diz que o Deus gostou do pedido de Salomão. E Deus falou assim: olha, Salomão, você pediu sabedoria, você não pediu que eu te desse riquezas, você não pediu que eu destruísse os teus inimigos, mas você pediu para mim sabedoria, para você ser um bom rei, para você reinar corretamente, para você reinar do jeito certo, para você tomar as decisões certas. E eu vou te dar essa sabedoria que você me pediu. Deus falou para Salomão. E eu vou te dar riqueza. Você não me pediu riquezas, mas eu vou te dar riqueza também, porque você vai precisar também. E eu vou te dar tanta sabedoria que depois de você, nem antes de você, nenhum ser humano vai ser mais sábio do que você nessa terra. Nenhum ser humano vai ter mais sabedoria do que você. Você vai ser o homem mais sábio aqui nessa terra. E a palavra de Deus também diz que Deus falou também para Salomão: Salomão, se você praticar minha palavra, se você obedecer a minha palavra, se você me servir do jeito certo, eu vou te abençoar enquanto você tiver vida aqui nessa terra. E eu vou te dar muitos anos de vida. E eu prolongarei os teus dias. Só que Deus não estava falando somente que Deus ia abençoar Salomão aqui nessa terra, mas que Deus ia salvar a alma dele também. Que Salomão ia ser um homem salvo se ele obedecesse a Deus, se ele fosse fiel a Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus apareceu em sonhos para Salomão. E quando Salomão acordou, ele foi lá adorar a Deus. Ele foi lá servir a Deus, oferecendo sacrifícios e holocaustos em louvor a Deus. Salomão foi lá bendizer o nome de Deus. E Deus deu para Salomão muita sabedoria. E Deus deu também o que Salomão não pediu, que era a riqueza que Salomão precisava para que o reino dele fosse um reino próspero, onde nenhuma pessoa ali ia passar fome, nenhuma pessoa ali ia viver na pobreza.
Todos ali iam trabalhar, iam ter um trabalho próspero, iam ter prosperidade ali na família deles, no serviço deles. E nos dias de hoje, a gente não vê a campanha da sabedoria. A gente não vê a campanha onde as pessoas fazem 7 dias para buscar a sabedoria de Deus. A gente não vê crente que vai no monte. É difícil a gente ver um crente que vai no monte para pedir sabedoria para Deus. Senhor Deus, me ajude a compreender a Bíblia, a entender a Bíblia, a entender a Tua Palavra. Mas muitas vezes o crente faz 7 dias das madrugadas lá no monte, pedindo emprego, pedindo dinheiro, pedindo riquezas para Deus, pedindo carros, casas, apartamentos, pedindo que Deus dê poder para eles também. Muitas vezes o crente ele fica 7 dias lá no monte, nas madrugadas, falando: Senhor Deus, me dá o dom da revelação. Senhor Deus, me dá o dom de profecia. Senhor Deus, me dá o dom de operar milagres, de curar doentes. Mas não pede para Deus o dom da sabedoria para entender, para compreender a palavra de Deus. E nas igrejas, muitas vezes, às vezes é colocada até uma faixa na porta da igreja, dizendo: olha, venha, que vai ter a poderosa campanha de prosperidade. Você que está desempregado, você que quer trocar de carro, você que quer comprar uma casa melhor, você que quer um emprego melhor, venha fazer a campanha de 7 dias. Mas é difícil a gente ver um pregador colocar uma faixa, uma placa do lado de fora da igreja, dizendo: olha, vai ter a campanha de 7 dias de busca de sabedoria para Deus. Você que não conhece a Bíblia, você que tem dificuldade para entender a Bíblia, venha buscar a sabedoria de Deus. Você que não sabe o que fazer da tua vida, venha buscar a sabedoria de Deus. A gente não vê. Só que Salomão, ele não pediu riqueza para Deus. Quando Deus perguntou para ele o que ele queria que Deus fizesse por ele, ele falou: Senhor Deus, me dá sabedoria, porque eu não sei nada. O Senhor me colocou aqui para ser rei, só que eu não sei como ser um rei. Mas me dá sabedoria. Eu não quero ser um mau rei. Eu não quero errar. Porque se eu errar, o meu reino vai passar por dificuldades. Aqui, no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26 diz: o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muitas vezes a pessoa pede para o Espírito Santo dom da revelação. Senhor, eu quero o teu dom da revelação. Senhor, eu quero o teu dom de visão. Senhor, eu quero ter o dom de profecia. Senhor, eu quero ter o dom de ver a vida das pessoas. O que as pessoas fazem dentro das casas delas. O que as pessoas fazem da vida delas. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que o Espírito Santo, ele nos ensina a palavra de Deus. Ele nos ajuda a entender, a compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Muitas vezes a pessoa, ela é crente, mas ela não fala em línguas e ela fica triste. Fala: Senhor, ó Espírito Santo de Deus, me faz falar em língua estranha.
mas essa pessoa não busca a sabedoria que o Espírito Santo dá. Jesus, ele já disse que no último dia vai ter pessoas que vão falar assim: olha, eu pregava, quando eu orava, os doentes eram curados. Mas Jesus, ele vai falar assim: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque hoje nós vemos crentes que quando eles oram, acontecem milagres. As pessoas são curadas do câncer, as pessoas são curadas de várias doenças. Só que muitas vezes aquele crente que ora e os milagres acontecem, aquele crente que prega, muitas vezes, às vezes aquele crente está no adultério, aquele crente está na prostituição. Se a gente vê na internet quantos pregadores que foram descobertos em adultério, quantos pregadores que foi descoberto que eles estavam na prostituição, quantos pregadores que operavam milagres dentro da igreja, mas eles também roubavam. Quantos pregadores que ficaram ricos, até roubando o dinheiro das ofertas, das contribuições dos membros para a igreja. Das pessoas que iam na igreja, contribuíam financeiramente para ajudar a pagar as contas da igreja. E às vezes aquele pregador que pregava tanto, que operava tantos milagres, ele roubava o dinheiro da igreja. E foi descoberto. Então são esses crentes que Jesus fala, que vão falar: mas Senhor Jesus, eu pregava, eu orava e milagres aconteciam. Só que Jesus vai falar: vocês pregavam, vocês oravam, milagres aconteciam, mas também vocês adulteravam, vocês roubavam, vocês faziam maldade também. Por quê? Porque tem muitos crentes hoje que eles procuram apenas poder. Eles vão na igreja pedindo para Deus dar poder para eles, para Deus dar riqueza, mas eles não pedem para Deus dar sabedoria da palavra de Deus. Existem teólogos que pregam, mas o que eles aprenderam na faculdade, o que eles aprenderam na escola de teologia, mas ali não tem o Espírito Santo ensinando eles. Não tem o Espírito Santo ali dirigindo a pregação deles. Por isso que a gente vê um teólogo fala uma coisa, outro teólogo fala outra sobre o mesmo assunto. Quantas pessoas que são perdidas, quantos teólogos que viraram ateus, quantos ateus que já foram pastores, pregadores, e hoje são ateus, hoje dizem que não acreditam mais em Deus, porque confiaram na teologia que eles aprenderam numa escola, mas eles não procuraram a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Jesus, a sabedoria que vem do Espírito Santo. Não adianta um crente fazer curso de teologia e não ter o Espírito Santo na vida dele, porque hoje nós estamos vendo igrejas que tem teólogos, só que as pessoas daquela igreja estão no adultério, estão na prostituição, estão no roubo, estão na mentira, e a teologia não está servindo para nada. E existem até teólogos até que foram descobertos fazendo coisas erradas, mas eles não conheciam toda a palavra de Deus. Eles não dizem que aprenderam toda a palavra de Deus lá na faculdade de teologia. Só que a palavra de Deus, ela diz que os adúlteros, que os feiticeiros, que os homicidas, que os ladrões, que os mentirosos,
eles não vão entrar no reino de Deus. Mas existem teólogos que são e pregadores e operadores de milagres por aí, e profetas, que são homicidas, adúlteros, feiticeiros, mentirosos. Muitas vezes o crente ele começa a contar vantagens. Olha, eu passei 7 dias no monte em jejum. Mas o que esse crente foi fazer lá no monte? O que ele foi pedir para Deus lá no monte? Muitas vezes ele não pediu sabedoria. Ele só pediu para Deus dar um emprego bom para ele, para Deus dar carro, para Deus dar dinheiro para ele, para Deus dar prosperidade material. Mas ele não pediu para Deus dar a sabedoria da palavra. Quantos pregadores que o diabo derrubou eles? Porque eles tinham a prosperidade. Eles tinham o carro que eles diziam que Deus preparou para eles. Eles tinham o apartamento que eles diziam que Deus preparou para eles. Mas eles não tinham o Espírito Santo na vida deles. Eles não conheciam a palavra de Deus. E muitas vezes eles conheciam a palavra de Deus, mas não obedeciam a palavra de Deus. Porque para eles Deus só servia para dar carro, casa, apartamento, dinheiro. Mas Deus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. O Espírito Santo, Ele nos ensina a palavra de Deus, Ele nos ajuda. Aquela pessoa que vai fazer um curso de teologia guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser um teólogo abençoado por Deus. Ele vai ser um teólogo que prega a palavra de Deus. Agora, aquele teólogo que vai fazer um curso de teologia sem o Espírito Santo na vida dele, sem a direção do Espírito Santo de Deus, ele só vai repetir o que ele aprendeu na faculdade. As pessoas que forem pastoreados por aquele teólogo vão ficar perdidos. E nós estamos vendo pela internet, pelos meios de comunicação, quantos teólogos que o diabo derrubou eles. Quantos teólogos que o diabo conseguiu entrar no coração deles. Porque eles não estavam ali sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não estavam pedindo, falando: Senhor Deus, me ensina a tua palavra. A palavra é tua, Senhor Deus. Me ajude a entender, a compreender. Hoje, quantos crentes que eles estão perdidos, porque o teólogo fala uma coisa, outro teólogo fala outra. A palavra de Deus diz que aquela mulher samaritana, ela não sabia como servir a Deus. Olha, dizem que a gente serve a Deus naquele monte. Dizem que a gente serve a Deus naquele lugar. Aonde que a gente serve a Deus então? Uns dizem que a gente serve a Deus no lugar, uns dizem que a gente tem que servir a Deus em outro lugar. Mas Jesus falou: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque aquela mulher já estava ouvindo tantos teólogos. Uns teólogos falavam uma coisa, outros falavam outras, né? Aqueles teólogos daquela época que ela vivia. E ela estava perdida espiritualmente. Mas Jesus foi lá e explicou para ela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que obedecem à palavra de Deus. São aqueles que fazem o que Deus disse para fazer. Então Salomão lhe pediu para Deus sabedoria. Quando a gente vai orar, a gente pede para Deus sabedoria, porque muitas vezes a pessoa tem uma dúvida da Bíblia. Olha, tem uma parte aqui da Bíblia que eu não entendo, eu não estou entendendo. Então pede a sabedoria de Deus.
para o Espírito Santo te ensinar. Muitas vezes a pessoa está ali na igreja, a pessoa está rodando dentro da igreja, a pessoa está pulando dentro da igreja, a pessoa está rolando pelo chão lá dentro da igreja. E as pessoas falam, olha, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. E depois aquela mesma pessoa que estava ali dentro da igreja rodando, um tempo depois aquela pessoa já está no adultério, já está fora da igreja. Por quê? Porque aquele ali não era o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele não disse assim, olha gente, o Espírito Santo vai fazer vocês ficar rolando no chão. O Espírito Santo vai fazer vocês ficar gritando dentro da igreja. O Espírito Santo vai fazer vocês ficar pulando. Não. Jesus Cristo, ele disse assim, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar das minhas palavras. O Espírito Santo vai ensinar para vocês a palavra de Deus. Mas existem teólogos, aqueles teólogos que repetem o que eles aprenderam lá na faculdade, mas não tem o Espírito Santo, não fizeram teologia sob a direção do Espírito Santo. Esses teólogos falam, não, está escrito lá na Bíblia que o Espírito Santo, ele faz a pessoa rolar no chão, faz a pessoa ficar pulando, gritando, e muitas pessoas acreditam. Mas Jesus, ele disse que o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar de tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo faz a gente entender, compreender o que está escrito na Bíblia. Então o Senhor Deus, ele nos ensina a gente a pedir sabedoria para Ele. Jesus, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que é buscar esse reino de Deus? É a gente aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não é só pregar a palavra de Deus, mas a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus também. Buscar o reino dos céus é a gente ler a Bíblia. Pedir, antes da gente ler a Bíblia, a gente pedir na nossa vida a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha dirigir a nossa leitura da Bíblia, para que possamos entender, compreender, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus e Jesus, a gente vai entender, vai compreender a palavra de Deus, a gente não vai ficar perdido. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, na sua infinita misericórdia. Amém. Então vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor tem revelado para nós, palavra de salvação, porque o Senhor quer, Senhor Deus, que sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós, Senhor Jesus. Conforme a tua vontade. Sim, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Senhor ouvir as orações que nós fazemos, pelas respostas também que o Senhor tem dado às orações que nós fazemos, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.